Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Mesa diretora da Câmara dos Deputados corta salário de Paulo Maluf e Jacob Barata, 2 deputados condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, Maluf, deve ser transferido hoje para o presídio da Papuda, em Brasília, depois que a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, negou o recurso que pedia prisão domiciliar. A semana que antecede o Natal pode ser a mais estressante do ano. Um dos motivos dessa fadiga é a liberação maior do cortisol, hormônio do estresse. A solução é combinar exercício com a maratona natalina. O governo avisa que só aprova a negociação entre Boeing e Embraer se o comando da empresa continuar no Brasil. E por falar em aviões, as regras para o setor aéreo podem mudar depois do recesso parlamentar. Projetos de lei querem derrubar a barreira ao capital estrangeiro em empresas nacionais e ampliar o número de voos entre Brasil e Estados Unidos. Decisões podem ter reflexos sobre a tarifa. Nas notícias internacionais, o resultado da eleição na Catalunha e a resposta dura dos Estados Unidos à ONU depois da votação majoritária contra a instalação da embaixada norte-americana em Jerusalém. No esporte, CBF, com medo de perder o controle do sistema, adia eleições marcadas para abril do ano que vem. E no Cine Esporte de hoje, Dom Diego Lugano, uruguaio ídolo São Paulino, ganhou o documentário em homenagem à sua carreira. O Natal está quase chegando e essa correria de final de ano deixa muita gente cansada com dores musculares. E um dos motivos dessa fadiga é causada pela liberação maior de uma substância no corpo, o cortisol, o famoso hormônio do estresse. A solução para diminuir essa canseira é fazer mais exercício físico e se alongar. É tanta pressa. Tô atrasada. Oi, bom dia, tudo bem? Não tô atrasado, desculpa. Que nem dá tempo de falar com a reportagem. Fim de ano a gente perdoa, vai. Haja coisa para fazer. Presente de Natal, muito trabalho, fechamento da empresa. Fica decidindo se você vai viajar ou não, tem que enfrentar trânsito. Tem as férias das crianças, fica bem corrido para todo mundo. E chega no final do dia, você tá meio acabadinho. E é bem aqui que o estresse para resolver as tarefas acumuladas costuma descontar. A tensão muscular se concentra principalmente na região dos ombros e aí as dores aparecem. Essa reação tem a ver com a liberação de hormônios. Acontece pelo hormônio chamado cortisol, que é um hormônio do estresse, é um hormônio que aumenta a sensibilidade da pessoa com relação à dor. Fazer atividade física regular de fortalecimento e alongamento, como Pilates, combate esse tipo de dor. Por conta própria, em casa, só uma respiração mais profunda já ajuda a diminuir os sintomas. Eu sempre recomendo para os pacientes assim, poxa, você está lá trabalhando, de vez em quando faz um alongamento na mão, para quem digita muito, alonga o pescoço, levanta de vez em quando da cadeira, vai no banheiro, vai tomar uma água. Não deixe o seu corpo entrar nesse estresse. Em casa, pessoa que tem interesse em conhecer a meditação é legal. Tô com uma dor muscular. Se você tem essa sensibilidade de reconhecer que é muscular, você pode usar uma bolsinha de água quente em casa para dar uma relaxada nessa musculatura. Boas dicas e necessárias. Bem, quase 2 milhões de veículos devem pegar as rodovias estaduais de São Paulo neste feriado de Natal. A expectativa é de movimento intenso durante toda esta sexta-feira e a situação não é diferente no terminal rodoviário do Tietê. A repórter Lilian Coelho está lá, conta tudo pra gente. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Olha, quase 1 milhão de pessoas devem passar pelas rodoviárias de São Paulo. E aqui no Tietê, o movimento já está acima do normal. A tendência é que no fim da tarde possa piorar um pouquinho. Os destinos mais procurados pelos viajantes são Litoral Paulista e Interior, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Florianópolis. Eu converso agora com a Aline, que é assessora de imprensa da Socicam, que administra o terminal do Tietê. Aline, boa tarde. Que cuidados os viajantes devem ter nessa época? Bom, primeiro vale frisar, comprar passagem com antecedência. Não esquecer o documento de ninguém, inclusive das crianças, documento com fotos já é suficiente, identificar as bagagens com nome e telefone e chegar no terminal com pelo menos 1 hora de antecedência do embarque. E quem estiver assistindo a gente e resolveu viajar agora, ainda encontra passagem? Tem passagem, mas é muito importante frisar a importância da compra da passagem com antecedência, tanto da ida como da volta, e para isso as empresas já disponibilizam o serviço de compra pela internet ou pelo telefone. Ok, quem quiser mais informações, olha, tem um site disponível, que é o rodoviariadotietê.com. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lilian.
E hoje tem inauguração no Museu Catavento. A novidade é o Mundo das Abelhas. Quem está lá também conta tudo pra gente. Repórter Adriana Cimino. Oi, Adriana. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Mundo das Abelhas, ele faz parte de uma espécie de complexo polinizador aqui do Catavento Cultural, do qual também fazem parte o borboletário e o jardim que está aqui atrás da gente. Aliás, esse jardim que está repleto de abelhas e, olha, todas inofensivas. Aliás, a função desse novo espaço é explicar a importância desses insetos que são responsáveis por mais da metade da polinização agrícola do mundo. E eu vou conversar agora com a Natália Silvério, que é educadora. Natália, o que as crianças vão encontrar de atividades aqui? Boa tarde. Boa tarde. As crianças aqui vão trabalhar com interatividade. Então, elas têm iPads para poder se divertir, entender como funcionam as abelhas, por que a gente tem que proteger elas. Elas vão encontrar também microscópios para ver o que é tão minúsculo ali na abelhinha, jogos da memória, um favo de mel novinho. Legal, tá ótimo. Muito obrigada pelas suas informações. Olha só, quem quiser então conhecer esse novo espaço, a partir de amanhã já pode vir para cá. O Catavento Cultural abre de terça a domingo, aos sábados amanhã. A entrada, inclusive, é gratuita. Para saber mais informações, é só entrar no site cataventocultural.org.br. Tá certo, divertimento e informação garantidos para a criançada e para os adultos também. Aldo? Agora, uma informação que interessa principalmente para quem gosta de viajar. As perspectivas de aprovação de um acordo para ampliar o número de voos entre Brasil e Estados Unidos e de abrir o mercado aéreo brasileiro ao capital estrangeiro dividem opiniões. Para uns, as medidas podem ser boas para o consumidor. Para outros, podem diminuir a competitividade de algumas empresas nacionais. Nesta época do ano, cenas como estas são comuns. Duas propostas em discussão no Congresso podem mudar este quadro. Uma delas é o chamado Acordo de Céus Abertos, assinado entre Brasil e Estados Unidos, que pretende ampliar a oferta de voos entre os dois países, hoje limitada a 301 voos. Assinada há 6 anos, a medida foi aprovada pela Câmara nesta semana e deve seguir para o Senado. A Secretaria de Aviação Civil estima que neste ano os aeroportos brasileiros tenham recebido mais de 200 milhões de passageiros em voos nacionais e internacionais, um aumento de 2% em relação ao ano passado. Outra proposta quer ampliar a abertura de capital estrangeiro, atualmente limitada a 20%. Nessa semana, o governo federal se mostrou disposto a negociar com o Congresso uma abertura gradual, até chegar a 100%. Com isso, empresas de fora poderiam controlar as aéreas brasileiras. Essa proposta de ampliação de voos entre Brasil e Estados Unidos e ainda a abertura de mercado para o capital estrangeiro dividem opiniões. De um lado, há quem afirme que vai baratear o preço das passagens aéreas. Argumentos contrários afirmam que as empresas brasileiras vão perder competitividade. Quem se impacta, vai ter um impacto negativo, vai ser para aquelas empresas que já estão estabelecidas, que não precisam de capital e que vão ver concorrentes mais fortes, mais bem capitalizados. Para o vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo, com mais concorrência, tanto o consumidor como a economia podem sair ganhando. Então a expectativa que se tem é que com o aumento dos voos possa haver mais espaço para carga e mais oferta para carga também. Isso possa incrementar as importações, as exportações entre esses dois países, além de um aumento no turismo propriamente, que também movimenta a economia, em especial quando os Estados Unidos representam um principal destino no exterior dos brasileiros. O governo diz que vai exercer o poder de veto e não permitirá em nenhuma hipótese a venda do controle acionário da Embraer. A fabricante brasileira de aviões, terceira do mundo, negocia com a Boeing norte-americana um acordo de fusão. O objetivo da fusão, segundo as empresas, é concorrer com a Airbus, que anunciou recentemente uma parceria com a canadense Bombardier, principal concorrente da Embraer no mercado internacional. A fusão da Boeing com a Embraer, segundo especialistas, poderia formar um conglomerado maior do que a Airbus Bombardier, com oferta de uma linha completa de jatos de pequeno até grande porte e aviões militares, que a empresa europeia ainda não dispõe. Como fabricante de aviões, a Embraer é maior do que a Bombardier. A cada 10 segundos, uma aeronave da Embraer decola em algum
nenhum aeroporto do mundo. Os aviões da Embraer transportam cerca de 150 milhões de passageiros por ano. A notícia da parceria com a Boeing fez o preço das ações da Embraer subir mais de 20% na Bolsa de Valores. O Palácio do Planalto informou que não se opõe ao negócio, desde que o controle da empresa brasileira continue no país. Para isso, o governo dispõe de uma ação chamada Golden Share, que tem o poder de veto a qualquer negócio que não seja do interesse do Estado brasileiro. Futebol e bastidores. A CBF tinha eleições marcadas para abril do ano que vem. Será adiada para o segundo semestre. E Marco Polo Deonero, banido do futebol por 90 dias, já articula um candidato da situação. Vamos ver. Tudo isso para quê? Se perpetuar ainda mais no cargo. O atual mandatário e seus aliados querem ganhar tempo na esperança do Cartola ser absolvido na FIFA. Tese remota. O grupo político do Cartola vai tentar viabilizar Rogério Caboclo, diretor executivo de gestão da Confederação, preferido de Deonero. Antônio Carlos Nunes, atual presidente, também tem chances de ser escolhido para concorrer. Ele é o vice mais velho da CBF e assumirá o cargo definitivamente, caso a FIFA puna Deonero. Na última sexta-feira, a Federação Internacional baniu o presidente da entidade brasileira por 90 dias do futebol, com base nas acusações feitas por delatores na Justiça dos Estados Unidos. Ele é acusado pelas autoridades americanas de participar de um esquema de recebimento de propina na venda de torneios no Brasil e no exterior. O Cartola nega. Apesar das articulações nos bastidores, apenas Romário lançou publicamente sua pré-candidatura. Um dos mais ferrenhos opositores de Deonero, o senador do Podemos, diz querer mais democracia no processo eleitoral da entidade. Só para lembrar, né, Cadu, o Romário fez um relatório alternativo na CPI da CBF, já se posicionando contra esse esquema todo. Né? Exatamente. Ele e o senador Romero Jucá, que era o presidente da CPI, era o relator, né, o Romário. Foram 2 relatórios que foram entregues. O do Romário era o relatório que existia com mais veemência, né, as críticas. E o senador Romero Jucá, que era da bancada da bola, que foi o entregue. 2 entregues separadamente. E que não deu em nada. Né? E que até agora não deu absolutamente nada. Né? No Cine Esporte de hoje, Dom Diego, Carne, Osso e Coração, um documentário sobre a história de um dos maiores ídolos da atualidade do São Paulo, Diego Lugano. Vamos ver. Uruguaio nascido em Canelones, fez história no tricolor do Morumbi. Lugano revela os sentimentos que viveu na segunda passagem pelo São Paulo e tem um novo lado retratado por si próprio e pelos companheiros. A produção apresenta a existência dos 10 mandamentos de Diego Lugano e mostra que Deus certamente não é o apelido preferido dele. O Deus, como a gente chama ele. Eu só sou Deus para os mandamentos, né? Isso sim. Dom Diego traz imagens inéditas de Lugano no São Paulo. As emoções, os bastidores antes e depois do seu último jogo pelo tricolor contra o Bahia, no Morumbi, na última rodada do Brasileiro deste ano. O documentário conta com depoimentos exclusivos de companheiros, comissão técnica e diretoria, além de uma entrevista ainda não exibida, íntima e emocionante. Um dia eu dei uma caneta nele, ele me deu um cascudão. Mas eu entendi que não é que na hora eu não vi que era ele. Aí eu fiquei meio sem jeito. Histórias engraçadas contadas sobre Lugano por outros companheiros, além de uma aula de liderança feita por Dios. O deputado Paulo Maluf deixou a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e está sendo transferido para Brasília. Mais cedo, a Câmara dos Deputados anunciou a suspensão dos salários e benefícios de Maluf, condenado à prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Outro parlamentar condenado pelo STF, o deputado Celso Jacob, do PMDB Fluminense, que dorme na cadeia e dá expediente na Câmara de dia, foi atingido pela mesma medida. Ambos também vão ter os gabinetes desativados. Esse é o segundo revés sofrido por Paulo Maluf em menos de 24 horas. Ontem, a ministra Carmen Lúcia rejeitou o recurso da defesa e manteve Paulo Maluf na prisão. O deputado estava detido na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, à espera da transferência para a capital federal. O veículo blindado que transportou o deputado Paulo Maluf para o aeroporto de Congonhas deixou a sede da Polícia Federal pouco depois das 11 horas da manhã. Paulo Maluf irá primeiro para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília e depois deverá ser encaminhado para o presídio da Papuda. Lá, Maluf ficará em um setor destinado a idosos, políticos e presos considerados vulneráveis.
A presidente do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Edson Fachin, que mandou Maluf começar a cumprir imediatamente a pena de mais de 7 anos de prisão, a que foi condenado por lavagem de dinheiro originado de propinas recebidas por obras quando foi prefeito da capital paulista. Na decisão, Carmen Lúcia também criticou a defesa de Maluf pelo que considera abuso de recursos com o objetivo de manter o deputado fora da cadeia. Em outra linha de defesa, os advogados de Maluf insistem em que a saúde do deputado está em situação grave e pedem que ele fique em prisão domiciliar. E hoje os frequentadores dos restaurantes Bom Prato, em São Paulo, ganharam um cardápio diferente. 52 unidades estão participando da ação especial. Aqui o cardápio tem arroz, feijão, frango à caçadora, que é feito com molho de ervas e cenoura, salada, farofa natalina, ameixa de sobremesa e suco de guaraná. Para alegrar a criançada, teve pirulito e a presença do Papai Noel. Os adultos pagam R$1 por refeição. As crianças de até 6 anos não pagam nada. A previsão é que hoje serão distribuídas cerca de 87 mil refeições. Nós temos um cardápio especial de Natal, né, que tem a ver com o espírito do Natal. É uma época do ano que os restaurantes ficam lotados e por mais tempo. As pessoas vêm, se alimentam e ficam, porque tem música, porque tem o Papai Noel, porque tem sorteio. Então é muito bacana. É um momento realmente de celebração e de confraternização. Para o nosso quadro Linha de Frente, Reflexões da Liberdade. Esse é um projeto em escolas de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, para impulsionar mudanças entre os jovens. É o seguinte, a ideia surgiu com o psicólogo Emerson Ferreira. Ele ficou preso por 4 anos e meio por dirigir um carro com drogas. Durante este tempo, percebeu como só a educação pode transformar vidas. Meu nome é Emerson Ferreira, tenho 29 anos, sou aqui de Embu das Artes, um município de aproximadamente 260 mil habitantes. Sou psicólogo, articulador social no Reflexões da Liberdade, uma instituição que eu criei agora nesse ano de 2017. Por acreditar que a educação com liberdade ela pode diminuir a desigualdade social, o Reflexões da Liberdade atua levando cultura de paz, desenvolvimento de competências emocionais, compartilhando valores, com o objetivo de gerar mobilização, ação e transformação a partir da participação cidadã e engajamento coletivo, formando agentes de mudanças conscientes. A gente está levando algumas atividades, algumas dinâmicas, algumas propostas dentro de sala de aula, em grupo, em círculo, no olho a olho, num diálogo horizontal, e ajudando e facilitando e mediando com esses jovens, que são os futuros transformadores, para que eles assumam a responsabilidade de transformação dentro dos espaços onde eles vivem. Os jovens, quanto mais articulados estiverem, eles podem fazer a realidade acontecer. É uma oportunidade que ele dá para a gente e, assim, a gente está agarrando essa oportunidade para mostrar para mais pessoas que é necessário, é preciso e há mudança na nossa vida. É um trabalho bom que o Emerson faz, que ajuda as pessoas a refletir mais nas coisas. O Emerson ele trouxe um projeto bem diferente pra gente. Ele, na verdade, ele está dando oportunidades pra gente que a gente nunca teve com ninguém. O meu sonho é engajar o maior número de pessoas e colocar a minha vida a serviço mesmo e à disposição para que as pessoas percebam que literalmente a educação ela pode transformar a vida. A seguir, Estados Unidos sobe no tom contra as Nações Unidas depois de maioria absoluta dos países membros votar contra a instalação da Embaixada norte-americana em Jerusalém. E a dança do presidente do Peru depois que o Congresso rejeitou o pedido de impeachment por envolvimento no escândalo de propinas da Odebrecht naquele país. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. Em Assembleia Geral, a grande maioria dos países representados na ONU condenou a decisão dos Estados Unidos de transferir a embaixada do país em Israel para Jerusalém. Dos 193 países que integram a organização, 128 votaram contra os Estados Unidos, o que inclui o Brasil. 9 foram a favor e 21 se abstiveram.
Na quarta-feira, o presidente norte-americano Donald Trump disse que acompanharia a votação de perto e as ameaças subiram ainda mais o tom com a declaração da embaixadora do país na ONU. Nikki Haley disse que esse dia será lembrado quando os países que votaram contra pedirem o dinheiro e a influência dos Estados Unidos. Haley também garantiu que a embaixada vai para Jerusalém e que nenhum voto na ONU vai fazer a menor diferença, mas que esses votos farão diferença sim em como os norte-americanos veem a ONU e como eles veem os países que desrespeitaram os Estados Unidos. A decisão norte-americana de transferir a embaixada do país para Jerusalém aumentou a tensão na região, já que tanto os israelenses quanto os palestinos, rivais ideológicos e religiosos, consideram a cidade como a capital de seus estados. O Congresso do Peru rejeitou o pedido de impeachment contra o presidente Pedro Paulo Kuczynski. Empresas ligadas a ele foram acusadas de receber propinas da Odebrecht. Assim que o resultado saiu, Kuczynski dançou junto a apoiadores em comemoração. Foram 14 horas de sessão para que os congressistas conseguissem reunir 87 votos para afastá-lo. Entretanto, o plenário contou 78 votos a favor da saída dele, 19 contra e 21 abstenções, números insuficientes para o impeachment. O processo por incapacidade moral foi aberto depois que Odebrecht revelou o pagamento de propinas milionárias a empresas ligadas ao presidente. De acordo com a construtora brasileira, foram pagos 29 milhões de dólares para obter obras no Peru entre 2004 e 2015. Kuczynski sempre negou as acusações. Ele alega que se afastou do comando da empresa e que não participou dos contratos assinados com a Odebrecht. Depois da votação, PPK, como é conhecido, usou a conta no Twitter para se manifestar. Disse que amanhã o Peru começa um novo capítulo de reconciliação e reconstrução. Outros 2 ex-presidentes peruanos também estão envolvidos em casos semelhantes. Ollanta Humala está em prisão preventiva, acusado de receber 3 milhões de dólares para a campanha presidencial, que o elegeu em 2011. Já Alejandro Toledo, que governou o país entre 2001 e 2006, é acusado de receber 20 milhões e tem uma ordem de extradição dos Estados Unidos contra ele. A eleição do novo parlamento catalão deu a maioria para os congressistas separatistas, o que frustrou os planos do governo federal de minar as forças de independência e manteve o clima de incertezas. Os partidos pró-independência conquistaram 70 das 135 cadeiras do parlamento. O Juntos pela Catalunha, partido do presidente catalão destituído, Carles Puigdemont, emplacou 34 deputados. A esquerda revolucionária do líder Oriol Junqueira, que está preso, 32. E a candidatura de Unidade Popular, 4. Apesar da vitória do Estado independente, os Cidadãos, que prega a unificação, foi o partido que ficou com a maior representatividade, com 37 assentos. Mesmo assim, eles não devem eleger o próximo presidente da região, já que não tem a maioria absoluta, abrindo caminho para uma força a favor do Estado independente. Puigdemont deve se reeleger, mas a situação é delicada. Ele está na Bélgica, teve um pedido de prisão internacional emitido e pode ser preso se voltar à Espanha. Além dele, outros 15 casos são semelhantes e devem aguardar um posicionamento da Justiça. Madrid antecipou as eleições depois de dissolver o parlamento catalão, assim que ele se declarou independente da Espanha. Quem vai viajar de carro neste feriado natalino precisa checar as condições do veículo. Já na estrada, o respeito aos limites de velocidade é garantia de segurança. Pois é, para os apressadinhos, uma empresa suíça que realiza testes de colisão fez um vídeo de alerta, principalmente para quem viaja com crianças. No vídeo, os manequins usados na Dynamic Test Center nos testes com carros de verdade ganham de presente de Natal diferentes veículos. E são esses carrinhos, tem até um helicóptero, que a 200 km por hora vão sentir o impacto da batida contra uma parede de concreto. Estilhaços e destruição por todo lado. Não sobra nada. Os veículos são de brinquedo, mas o perigo é real. É assustador, mas também uma forma das crianças alertarem os pais. Nas viagens deste final de ano e nas férias, correr não é uma opção. Dentre tantas notícias ruins no mundo do doping, uma positiva. Vamos ver.
A Agência Mundial Antidoping anunciou nesta quinta-feira que reintegrou a acreditação do laboratório da Agência Francesa de Luta contra o Doping em Paris. O local foi suspenso em setembro deste ano, após falha em análises de amostras. De acordo com o comunicado da WADA, o laboratório está liberado para retomar suas atividades, incluindo análise de amostras de urina e sangue, com efeito imediato. A decisão de restabelecer a acreditação do laboratório foi baseada em uma recomendação feita pelo grupo de especialistas da WADA, que informou que o local corrigiu com sucesso as conformidades com o padrão internacional para laboratórios. De acordo com a ISL, a Agência Mundial Antidoping é responsável pela acreditação e recredenciamento de laboratórios antidoping, garantindo assim que eles mantenham os mais altos padrões de qualidade. Agora, uma notícia em primeira mão, os quenianos que se cuidem, viu, gente? Porque, olha, na São Silvestre deste ano... Olha essa câmera aqui, ó. Olha pra cá, isso. Cadu Cortez na São Silvestre desse ano. E sem doping, nós falamos de doping, agora não tem doping nenhum. Não tem. Preparado? Preparadíssimo, Aldo. Tô numa expectativa, assim, que eu nem imaginava, viu? Olha só o que tá aqui no telão tudo também. Tudo devidamente aparecendo. Documentado no Instagram. E o treino? Tá levando a sério o treino diariamente, direitinho? Muito. É um treinamento que, obviamente, guardadas todas as proporções, né, dos treinos quenianos e tal, mas tem que se preparar muito. São 15 quilômetros, dia 31 de dezembro, que eu me comprometi a fazer essa prova para celebrar um ano especial de muitas coisas bacanas que aconteceram. Eu vou correr os 15 quilômetros, dia 31, às 9 horas da manhã, largada da São Silvestre. Esse ano eu consegui arrebanhar alguns companheiros também para treinar comigo. Né? Olha aí, rapaz. Aqui tem a Lilian Coelho. Eu nesse dia tava gripado. Por isso que você não foi, eu tava com febre, não deu. Pô, tá a Lilian, o Alexandre Fortes, nosso repórter cinematográfico, o Ricardo Ferraz, o Tato, também cinegrafista, a Adriana Cimino. A gente correu uma prova lá na Maratona Ayrton Senna Racing Day, que tem em Interlagos, de revezamento. 8 meses de preparação? Completou agora 8 meses de preparação, de corrida. São treinos de corrida, treinos de musculação, treinos de tiro. Eu corro no Pacaembu. Um atleta. Não é atleta, mas a gente se sente assim, existe tem um preparo todo e uma dedicação, né? Então, assim, acho que a família acaba entrando nessa também, minha mulher, a Renata, meu filho, o Matheus, todo mundo entra, né? Aqui na redação também o clima é... O esporte com qualidade de vida. Né? Com qualidade de vida. É uma sensação de bem-estar também a corrida, né? Vai ser uma aventura isso, tenho certeza. Parabéns, a gente vai ficar na torcida aqui. Valeu, obrigado. Vocês me acham no meio dos quenianos, né? Tô longe. Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você e um ótimo Natal também. Agora você acompanha o programa Panorama. Bom final de semana, boa tarde, Feliz Natal e a gente se vê lá no dia 28, né? Lá no dia 28. Eles folgam e eu tô aqui na segunda te esperando. Tchau. Tchau. Feliz Natal.